A gente vai ler três textos de início: 1 Coríntios 6:12, 1 Coríntios 10:23 e Salmos 101:3. O tema da mensagem que eu vou falar hoje é família na era tecnológica ou era digital. Eu gostaria de falar hoje sobre todas essas questões modernas que têm chegado à nossa vida, todas essas questões de tecnologias, de internet, computador, redes sociais, tudo isso, como isso afeta a família e como que a gente pode se blindar a nossa família para não deixar que essas coisas da modernidade venham de alguma maneira destruir a nossa família. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje, em nome de Jesus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6:12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10:23. Que diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. No outro texto ele dizia: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui ele diz: mas nem todas edificam. O Salmo 101:3 eu não vou ler, mas é aquele texto que diz: eu não porei coisa má diante dos meus olhos. O contexto ali do que o salmista estava falando era de evitar o mal, não dar atenção para uma coisa ruim que ia prejudicar a sua vida. Então vamos fazer uma breve oração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Esse assunto é tão importante, Pai. E por isso eu peço a Tua ajuda, para que eu possa expor a verdade da Tua palavra, os princípios bíblicos. Nos ajuda a aprender como lidar com essas situações da modernidade, para que isso não prejudique a nossa vida e a nossa família possa ser uma família saudável. Ó Deus, que o Teu Espírito venha agir de uma maneira poderosa em nossos corações, nos guiando, nos mostrando a verdade, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a tecnologia faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir disso. Nós precisamos dela, mas nós temos que ter sabedoria para usá-la, para que ela não venha destruir as nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo uma época bem diferente do que há algumas décadas atrás. Há algum tempo atrás, quando não tinha computador, não tinha celular, muitos vão lembrar como é que era, né? Os casais geralmente conversavam mais, as famílias interagiam mais, os filhos tinham mais contato com os pais, as famílias tinham mais costume de sentar-se à mesa juntos para comer, tinham costume de se sentar às vezes na calçada de casa para conversar. Eu sei que hoje em dia isso é difícil por causa da violência, mas eu estou falando do ato em si de conversar. As famílias conversavam mais, interagiam mais, participavam mais da vida uns dos outros, porque não tinha tanto entretenimento, não tinha tanta coisa para chamar a atenção. Não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha, e muitas vezes não tinha nem energia em muitos locais. Então o que as pessoas iam fazer? Iam conversar, iam ter comunhão, iam interagir umas com as outras. Hoje em dia nós temos tantas coisas para nos entreter, que esse entretenimento todo nos leva para longe uns dos outros. É isso que tem acontecido. A realidade ela tem virado às avessas. Hoje em dia as pessoas não têm mais aquela comunhão tão grande como tinham antes. E eu já estou entrando aqui um pouco
primeiro ponto que eu vou falar, que é dos malefícios decorrentes do mau uso das tecnologias. A primeira coisa é exatamente isso. No âmbito familiar, primeiro, que eu quero falar, depois no âmbito pessoal. Tem contribuído para o decréscimo da atenção que um membro dispensa ao outro e, consequentemente, diminuição do afeto, amor, carinho, amizade, etc. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Tito 2,4 diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então a Bíblia fala sobre amar. Marido amar a mulher amar o marido. E claro, obviamente também os pais amarem os filhos amarem os pais. Mas, como eu li aqui, toda essa tecnologia que existe à nossa disposição, que embora seja muito bom por um lado, por falta de sabedoria das pessoas, tem levado muitas famílias a se distanciarem uns dos outros. Não sei se vocês percebem isso nas famílias, ou talvez até mesmo na casa de vocês, mas muitas vezes na nossa família nós moramos na mesma casa. Estou falando nós aqui de maneira genérica. As pessoas moram na mesma casa, vivem juntas debaixo do mesmo teto, mas muitas vezes não conversam, não interagem umas com as outras, não há afeto, comunhão, carinho, porque as pessoas estão tão ligadas nas tecnologias que o relacionamento quase não existe muitas vezes. Um está num quarto, o outro está no outro quarto, um no computador, o outro no celular, outro na televisão. Quando é na hora do almoço, ninguém senta junto para comer. Está cada um fazendo alguma coisa. É almoçando e olhando o celular, ou almoçando e assistindo televisão, ou o outro está no quarto trancado, a mãe leva comida para o filho comer lá no quarto. E é assim que muitas famílias têm vivido. A gente já passa muitas vezes o dia todo trabalhando, e aí quando chega em casa, em vez de conversar, em vez de interagir uns com os outros, a primeira coisa que se faz é pegar o celular e ficar olhando as redes sociais, assistindo alguma coisa, e isso por horas a fio. Ou então liga a televisão, vai assistir uma novela, vai assistir um jornal, e não para nem para conversar. Quando vão conversar um pouco é na hora de dormir, às vezes já cansado, nem consegue conversar nada, vão dormir e não tem comunhão. Pais que não conhecem os filhos, filhos que não conhecem os pais, porque não interagem. A prioridade muitas vezes são as tecnologias, uma coisa que é boa e está destruindo os relacionamentos. Falta de comunhão, falta de afeto. Outra coisa, tem colaborado para a falta de instrução na família, falta de educação, que consiste na transmissão de valores morais, espirituais, etc. Deuteronômio 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que a palavra de Deus orienta em Deuteronômio aqui? E isso serve não só no Antigo Testamento, mas isso serve para todo discípulo de Cristo. Que a gente instrua os filhos no caminhar da vida, andando com eles, vivendo em comunhão, instruindo. Isso serve também para o marido, instruindo a esposa, o marido como um líder, como um cabeça da casa, que a gente estudou aqui sobre isso. Essa questão do ensinamento, da instrução. Hoje em dia, irmãos, infelizmente, em muitas famílias, a instrução da palavra de Deus não existe. Não existe. Os filhos, muitas vezes, para a tristeza nossa, estão sendo instruídos pela televisão, pelo celular, pelo Facebook, pela internet, pelo YouTuber,
YouTuber, para quem não sabe, é a pessoa que tem um canal do YouTube. Esses são os meios que estão servindo de instrução, muitas vezes, para os nossos filhos, que passam, às vezes, horas e horas numa televisão e num celular. Hoje em dia virou costume dos pais, para que o filho não dê trabalho, entregar o celular para ele ou mandar ele para o computador para que o menino fique quieto e os pais possam fazer as coisas e ficar em paz, entre aspas. E aí o menino não tem limites muitas vezes. Os filhos passam o tempo que querem, fazendo tudo que bem desejam, assistindo tudo que bem desejam. E não há, às vezes, no lar 5 minutos de instrução da palavra de Deus. Qual é o ensino que você acha que vai prevalecer? Nós queremos que os nossos filhos e netos sirvam ao Senhor, mas nós não estamos ajudando isso a se tornar realidade, porque os filhos vão se tornar aquilo que eles estão aprendendo, assistindo. É o que vai prevalecer, é o ensinamento que vai entrar no coração deles e que eles vão assimilar e que vão guardar para a vida. E nós muitas vezes estamos sendo omissos nisso, irmãos. Às vezes nós falamos sobre não aceitar a influência do diabo, ser contra o inimigo, criticamos as pessoas do mundo, mas quando nós agimos dessa maneira, nós estamos escancarando as portas da nossa casa para o diabo entrar e fazer o que bem entende com os nossos filhos e com a nossa família. Porque nem toda instrução que há no mundo virtual é boa. Pelo contrário, há muita coisa que não presta para nada. Valores contrários ao reino de Deus que vão levar tanto seus filhos como você, sua esposa, para longe de Deus, se vocês também ficarem enchendo a mente com essas coisas o tempo todo. Porque também tem adultos que passam horas por dia enchendo a mente com carnalidade, com futilidade, com coisas que não edificam. Às vezes não são nem coisas pecaminosas em si, mas são coisas que não contribuem para nada. São entretenimentos vazios e quase não há uma busca por uma edificação espiritual. Eu vou já falar sobre isso. Então, esses são dois prejuízos que tem havido na família: essa questão dos relacionamentos e essa questão da falta de instrução, ou na verdade, falta de instrução bíblica, porque tem tido instrução, mas não a instrução espiritual do reino de Deus. E esse tipo de coisa, irmãos, tem destruído as famílias. Outra coisa, tem produzido disputas e contendas. Quantas brigas não há nos lares por causa de computador, de celular, de televisão? Quantas brigas entre marido e mulher, entre pais e filhos, quanta confusão por causa de tecnologia. Coisas que às vezes trazem discórdias. Nós não podemos, nem devemos cair no legalismo de algumas igrejas, como fizeram no passado. Eu não sei nem se tem igreja hoje que faz isso, mas no passado algumas igrejas caíram no legalismo de dizer: televisão é do diabo, ninguém pode ter nem televisão em casa. Nós não podemos cair nesse legalismo de dizer: olha, é pecado usar o celular, é pecado usar o computador, é pecado usar o Facebook e o WhatsApp. Não é pecado. Pecado é você não ter sabedoria nem controle sobre a sua própria vida e sobre os seus filhos. Isso é usado de uma maneira errada, que vai trazer prejuízo. E essa questão que eu falei, irmão, só para poder passar adiante, essa questão dos relacionamentos, isso aqui é tão sério, porque na família precisa haver relacionamentos saudáveis. Existem filhos que crescem traumatizados, crescem distantes dos pais, crescem sem amar os pais,
Porque os pais não são presentes, porque os pais não os conhecem, não andam com eles, não são amigos. Eles encontram lá fora amizade e não encontram dentro de casa. O pai não conhece os seus filhos, não sabe dos seus gostos, não sabe dos seus problemas, não sabe das suas dificuldades, dos seus medos, porque está cada um isolado dentro do seu próprio mundo tecnológico. Talvez a gente não esteja colhendo os frutos disso agora, mas no futuro, irmãos, se a gente não prestar atenção, nós vamos colher maus frutos. E aí muitas vezes tem filhos que estão desviados, e eu não vou dizer que toda vez é por causa disso, mas muitas vezes tem filhos que não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, e os pais ficam se perguntando: o que foi que eu fiz de errado? Mas às vezes não percebem, mas erraram muitas vezes por omissão. Vamos lá, vamos seguir adiante. Eu gostaria de falar aqui agora dos prejuízos no âmbito pessoal, mas que também afetam o âmbito familiar. Porque se o marido não estiver bem, ou a esposa ou os filhos, vai afetar a família. Então tem coisas que prejudicam às vezes pessoalmente uma pessoa, um membro da família. Mas quando um membro é prejudicado, todos os outros são prejudicados também. Primeiro que eu gostaria de citar aqui: imobilismo. O que seria imobilismo? Deixar de produzir algo de bom, tipo estudar, servir a Deus ou as outras pessoas, consagrar-se por causa do uso de tecnologias. Isso é imobilismo. Você está tão ligado nas tecnologias que não sobra tempo para fazer algo útil, algo bom, algo proveitoso. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão tão entretidas, tão envolvidas em entretenimentos mundanos, que as coisas mais importantes da vida têm sido deixadas de lado. Tem muita gente que não tem tempo para servir a Deus, porque está muito ocupada com besteira. Não tem tempo para se consagrar a Deus, porque está envolvida demais no mundo virtual. Não tem tempo para fazer um curso, para estudar. Tem gente, irmãos, que perde tanto tempo no celular, no computador, na internet, que se ela pegasse todo aquele tempo ali que ela perde por dia, e aí eu vou dar um exemplo aqui, ela fosse estudar para um concurso, acho que ela passava em primeiro lugar num concurso federal, de tanto tempo que ela perde com besteira. Porque às vezes são 2, 3, 4 horas por dia, como um escravo ali, dominado, não consegue produzir mais nada, não faz mais nada, não serve, não tem tempo com Deus. Às vezes a pessoa gasta horas numa rede social, mas não gasta 5 minutos. Obrigado. Mas não gasta 5 minutos. Eu estou botando 5 minutos aqui, não é nada, para ler a Bíblia ou para orar. Tem gente que diz que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, mas sempre tem um tempinho para estar na internet. Nós devemos rever as nossas prioridades, irmãos. Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos, irmãos. O tempo não volta atrás, não volta. Se você não usar bem suas 24 horas que Deus deu hoje,
você não vai recuperar mais esse tempo. Por isso que Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo é como que tentando ganhar de volta o tempo perdido. Faça isso a partir de hoje. Priorize Deus. Priorize Deus. Priorize o estudo da Bíblia, a oração, a consagração. Priorize a sua família. Priorize qualquer outra coisa importante. Priorize o serviço do reino de Deus. E se sobrar tempo, se tiver condições, aí você faz as coisas fúteis, os entretenimentos, os passatempos que não acrescentam em nada praticamente. Mas tem gente que faz o inverso: busca os entretenimentos e esquece do mais importante. É isso que tem acontecido na vida de muita gente. Outro mal no âmbito pessoal, que está muito relacionado a esse outro: o vício. As tecnologias comprovadamente produzem dependência, como qualquer outra droga. Qualquer outra droga. Meus irmãos, pare para observar na rua, no ônibus, no metrô. Você vai ver, você dá uma olhada no metrô, quase todo mundo está lá com o celular na mão. Eu sei, não tem problema nenhum você está aproveitando a viagem para fazer alguma outra coisa. Mas o que eu estou falando é no sentido de que tem gente que não solta o celular. Se você disser para ela: olha, você vai passar uma semana sem celular, é capaz dela surtar, dela enlouquecer só de pensar nessa possibilidade. Às vezes nós criticamos com razão, mas às vezes nós somos hipócritas, porque nós criticamos as pessoas que são viciadas em drogas ilícitas, tipo crack, cocaína. Às vezes a gente aponta, fala mal, diz: olha, uma pessoa dessa, um miserável desse, como é que pode, dominado pelo vício, vivendo nas drogas? Mas muitas vezes essas mesmas pessoas são viciadas em tecnologia, não olham para o próprio umbigo, não olham para si mesmas, são dependentes, dominadas, controladas do mesmo jeito. Do mesmo jeito, irmãos. Só mudou a droga, só mudou o vício. É comprovado, se você for buscar, já há estudos hoje que mostram que comprovadamente o efeito que as tecnologias usadas em excesso causam no cérebro é o mesmo efeito que uma droga causa dependência. Existem clínicas, existem pessoas especializadas para tratar pessoas que são dependentes de tecnologias, pessoas que não conseguem viver sem internet, sem computador, sem celular, sem televisão, pessoas que são escravas disso, dominadas. Às vezes, irmãos, não somos nós, às vezes, mas são os nossos filhos. Tem crianças hoje em dia, e a gente observa isso com tristeza, que eles são viciados em celular, viciados. Tente tirar o celular deles para você ver, eles vão surtar. É capaz deles quererem bater em você, te xingar, partir para cima. Se você disser que vai tirar o celular dele, ele não vai pegar mais. E isso às vezes é culpa nossa, porque nós estamos usando o celular como se fosse um pirulito. Toma, fica aí para tu se entreter. Passa o dia, estou sem limites, sem limite de horário, sem regra nenhuma. Os pais nem sequer acompanham o que o filho está vendo, e o filho está lá dominado, controlado, escravizado por horas, irmãos, vivendo como um dependente. E os pais acham que não está acontecendo nada demais, e o filho está sendo destruído.
Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu era adolescente, eu era viciado em videogame. Era viciado em videogame. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha dinheiro para ir nas locadoras de videogame, acho que nem existe mais hoje. Eu ia só para poder assistir, ficava quase o dia todo na locadora de videogame para poder assistir os outros jogarem, na esperança de que aparecesse algum amigo meu ou alguma alma caridosa e me chamasse para poder jogar. Vício, irmãos, dependente daquilo ali, ansiando para pegar R$ 1 para poder correr para a locadora e gastar com videogame. O vício terrível. Até hoje eu tenho que lutar contra isso, por causa desse vício que eu tive na juventude. Até hoje, irmãos, eu luto, tenho que me vigiar, porque eu tenho uma queda por jogos, porque eu fui viciado nisso quando eu era adolescente. E se eu não tomar cuidado, e eu pegar simplesmente um jogo assim por brincadeira, quando eu menos percebo, ele está começando a me controlar. E eu tenho que cortar aquilo pela raiz e tirar e me disciplinar, porque senão eu caio de novo. Tudo por causa de uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente. E hoje em dia tem muitas crianças e adolescentes vivendo a mesma coisa. Lá em casa eu tive um problema sério com os meus filhos por causa disso, ao ponto de eu chegar e dizer: a partir de hoje vocês não vão mais pegar nesse celular, nem sentar nesse computador. Quem eu pegar aqui nesse computador ou no celular vai ser disciplinado. E a disciplina é com vara mesmo. Vai ser disciplinado. Irmãos, vocês não têm ideia da reação deles. Eles surtaram. Só faltaram querer bater em mim. O Kaique disse: a minha vida se acabou. Eu não sou mais feliz. O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. E olha que eles tinham limite, passavam só 1 hora. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam tão fissurados naquilo ali, que eles estavam burlando aquela hora e indo escondido, sem a gente saber. E como a Verônica começou a trabalhar, eles estavam se aproveitando e indo escondido. A gente teve que intervir para poder acabar com isso. Senão ia continuar uma escravidão. É como a gente leu em 1 Coríntios 6,12, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Olha, as redes sociais são feitas para viciar. Você já prestou atenção? São feitas para viciar. É comprovado que quando você começa a usar o Facebook, por exemplo, você tem a tentação de ficar todo o tempo clicando naquela setazinha para baixo para ficar vendo as atualizações, as postagens das pessoas. E pode prestar atenção, como você tem uma dificuldade de conseguir sair daquilo ali. É como se você tivesse sido pegado numa teia, que você fica preso naquilo e você fica todo o tempo querendo ver mais. Não, tenho que ver o que foi que meus amigos botaram, e vai vendo. De repente, quando você percebe, passou-se 1 hora. Bicho, eu não vi nem o tempo passar. Os grupos de WhatsApp, para poder finalizar esse ponto aqui, são coisas que, se a gente não tiver cuidado, viciam, irmãos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Assim que eu descobri o WhatsApp, não sabia nem o que era, descobri o que era o WhatsApp. Vixe, coisa massa, legal isso aqui, ó. Pode criar grupo. Vou criar um grupo de estudo bíblico para conversar sobre a Bíblia. Parece uma ideia maravilhosa, né? Excelente. Meus irmãos, quando eu me dei por mim, eu estava gastando, eu acho que umas 2 ou 3 horas do meu dia conversando sobre a Bíblia naquele grupo.
Ah, irmão, mas você não estava conversando sobre a Bíblia? Sim, mas mesmo assim, você estando num grupo desse, muitas das coisas que você ouve nem te edificam. Às vezes podem até te levar a acreditar em heresia. E eu estava dominado por aquilo. Era o tempo todo pegando o celular, vendo se tinha uma notificação nova para poder conversar e dar uma resposta e ver o que foi que os outros postaram. Coisa terrível, irmãos. Você fica escravizado, você fica tentado. Tinham colegas meus do grupo que eu percebia que eles participavam do grupo dirigindo. A pessoa estava dirigindo e estava debatendo no WhatsApp. Tinha gente que estava na hora do culto na igreja e estava debatendo no grupo. Tinha gente que chegava do trabalho e ia ver todas as mensagens que tinham sido postadas durante o dia. Às vezes, centenas de mensagens. E a pessoa ouvia áudio por áudio. Para você ver o tamanho do domínio que isso exerce sobre as pessoas. Sabe o que foi que eu fiz? Saí e disse: eu não quero saber mais na minha vida de grupo de WhatsApp para ficar conversando, pode ser o que for. Só fico num grupo se for uma coisa de interesse meu, como de trabalho ou igreja. Se for para ficar conversando miolo de pote, nem me coloca, eu não quero nem saber. E tem muita gente que perde tempo e tempo nisso. Deixa eu caminhar aqui, senão a gente não termina. Outro mal, spa. Para quem não sabe o que é spa, não é aquele lugar que você vai descansar, não. Spa é uma síndrome do pensamento acelerado. Produz ansiedade, falta de concentração, dificuldade de raciocínio, depressão, dor de cabeça, cansaço, insônia. Irmãos, a nossa mente, ela tem um limite. Você não pode ficar com a sua mente ocupada o tempo todo numa coisa, estimulando o seu cérebro continuamente. Seu cérebro precisa de descanso. Ele precisa ter um tempo para digerir as coisas com calma. Nós vivemos numa época hoje onde as pessoas não dão descanso para o cérebro. É o tempo todo ativo. Sai do celular, vai para o computador. Sai do computador, vai para a televisão. Sai da televisão, vai não sei mais para onde. É todo o tempo conversando, assistindo, olhando, lendo, fazendo isso, aquilo, fazendo uma coisa ou outra. A mente não para. Irmãos, isso produz um mal terrível. Terrível. A sua mente, ela vai ficar num estado de fadiga, ao ponto de que tudo isso aqui vai acontecer com você. Às vezes você pensa que está doente fisicamente, e não é, é a sua mente. Você com dor de cabeça, cansado, não sabe porquê, com insônia, com ansiedade, com depressão, com angústias, porque a mente está precisando de descanso, precisando de alívio, de tranquilidade. Tem gente que não sabe mais o que é parar assim para meditar, para contemplar, para simplesmente conversar com calma. É todo o tempo com a mente ligada o tempo todo nas tecnologias. Isso produz um mal terrível, irmãos. Para finalizar, carnalidade. Por ter pouco contato com Deus e com Sua palavra, a pessoa se torna incapaz de andar no Espírito. Isso leva a grandes problemas. Lá em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O contrário também é verdade. Se você não andar no Espírito, você vai satisfazer os desejos da carne. Filipenses 4,8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é
de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se a gente seguisse mais esse conselho de Paulo, irmãos. Ocupe sua mente com coisas boas, que edificam, que faz o bem, que te ajuda, que promove algo de bom na sua vida, que promove crescimento. Mas as pessoas estão ocupando a mente com um monte de lixo, com um monte de besteira, com um monte de entretenimentos vazios. Consequentemente, estão andando na carne, são carnais, não são pessoas espirituais. Até porque, como é que você vai ser espiritual se o teu coração, a tua cabeça está cheio de coisas mundanas? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do coração é que procedem todo tipo de pecado. Se a pessoa enche o coração de tudo que não presta, como é que ela vai ser espiritual? Não tem como, irmãos. É difícil. Então, concluindo, eu queria só dizer, irmãos, isso é muito sério. Não sei se você se dá conta do quanto isso é sério. Talvez eu descrevi aqui alguns dos irmãos, eu nem sei. E eu luto com isso também, não pense que eu não luto com isso não. Todos os dias da minha vida eu luto, eu vigio para não ficar perdendo tempo com besteira. Às vezes tem dia que eu perco essa batalha. E eu peço perdão a Deus, digo, Senhor, me perdoa, passei tanto tempo com isso, eu devia estar fazendo outra coisa. Mas eu tenho lutado, Deus tem me ajudado, tenho conseguido dar prioridade a Deus. Mas não é fácil. É uma pressão enorme de todos os lados para nos envolver. Tanta coisa querendo chamar a nossa atenção, querendo nos prender a nós e a nossos filhos. Se a gente não vigiar, a gente vai ser dominado e vai perder essa guerra. Então que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém.